Olá para você que se liga nas redes sociais, nos canais do portal SC Todo Dia, um momento especial, o lançamento do podcast do portal SC Todo Dia, aqui do Grupo Catarinense de Rádios. A ideia é sempre um assunto que foi muito acessado naquela semana, muito comentado nas redes sociais, e a gente traz aqui para esmiuçar, para ouvir diferentes opiniões ou até para trazer fontes aqui. Nessa estreia, a gente fala sobre política, o Política em Dia. Teremos outras editorias, os outros repórteres do portal SC Todo Dia também participarão desse podcast. Esporte em Dia, Futebol em Dia, Polícia em Dia, Cotidiano em Dia. Tudo isso você acompanha semanalmente aqui no canal do YouTube do SC Todo Dia. Bem, durante essa semana, o assunto mais polêmico, que inclusive viralizou tanto nas redes sociais quanto em termos de números, visualizações no portal SC Todo Dia. O caso polêmico daquele padre de Araranguá que teve um relacionamento amoroso e a moça veio a denunciar. E virou um caso de polícia. Eles se relacionaram aí mais ou menos um ano e ela resolveu denunciar por estar passando, segundo ela, por um relacionamento abusivo, por ter sido intimidada. Foi à imprensa, não mostrou o rosto, não se sabe quem é essa pessoa. Sabemos o nome do padre, porque na igreja o padre se manifestou e acabou citando o nome do padre. Isso é público, está lá no canal do YouTube da própria igreja. Mas da moça preferiu não se manifestar. E o assunto começa a viralizar nas redes sociais e quando a gente fala em política, em religião, acaba com uma linha muito ideológica, muito tênue. E aí eu trouxe duas pessoas aqui para debater, para conversar esse assunto comigo. Duas pessoas que normalmente nós aqui da Rádio Cidade, do portal SC Todo Dia, ouvimos quando se trata de assuntos polêmicos que envolvam principalmente ideologias de direita e de esquerda. Professor Rafael Amaral, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui na estreia do portal, do podcast do portal SC Todo Dia. Oi, Kelly. Olá a todos, né? Agora não mais ouvintes, né? Internautas. Internautas, exatamente. É uma satisfação estar aqui, né? Obrigado pelo convite e estar aqui na estreia com vocês dois, né? Que a gente já se conhece há tanto tempo, já participamos de tantos programas juntos. É uma grande satisfação. Delegado Márcio Campos Neves, o delegado também é professor na Unesc, conhecido também lá nos nossos debates, ele e o professor Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. É um prazer a gente estar podendo participar. A Rafa, a Kellen, que a gente já discute bastante coisa há muito tempo dentro no debate saudável político, né? O Rafa, que também é meu colega na universidade, né? Então, obrigado mais uma vez. Espero contribuir bem aí com um debate bacana para a gente estrear esse podcast aí da melhor maneira possível. Então, só para você que está nos assistindo nesse momento, se situar, até porque não é segredo para ninguém. O professor Rafael, ele tem uma linha ideológica bem para a esquerda, inclusive ele é do PCdoB, não é, professor? É filiado, é presidente do partido ainda? Sou presidente do PCdoB de Criciúma. Presidente do partido. E o delegado Márcio Campos Neves tem uma linha ideológica mais conservadora, mais para a direita, né, Márcio? Não estou errada, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então, eu trouxe os dois para a gente conversar sobre isso, assunto polêmico, né? Eu conversava na redação, a gente conversou muito, viu, na redação sobre isso, e a gente falava o seguinte, é muito comum vir à tona relacionamento de padre se relacionar. Bom, se não fosse um padre, o assunto não seria tão polêmico, né? A gente viu nos últimos dias o próprio Papa se manifestando e sendo mais flexível a casamentos de padres e tal. O assunto esfriou um pouco, porque em se tratando de igreja católica é bastante polêmico, mas em se tratando de um padre e quando a mulher vem para fazer essa denúncia, e aí denuncia relacionamento abusivo, toda a questão psicológica, e de um outro lado os fiéis defendendo o padre. O próprio padre, quando se manifestou e foi falar à igreja sobre o assunto, ele disse o seguinte, não vamos deixar Satanás se manifestar. Não sei se foi essa frase, depois eu vou ver, mas foi mais ou menos isso, sabe? Então, criticou essa moça, disse que ela queria mandar o padre para outro lugar, para outra cidade, e que ela não tem que definir para onde o padre vai, que essa não é uma função dela, mas acaba que se torna um assunto polêmico,
Primeiro porque é um padre, depois porque agora sim existe um fato concreto, que é uma denúncia, e agora investigada pela polícia e também investigada pelo Ministério Público. Quero ouvi-los. Bom, vamos lá. Primeiro, dois pontos, na verdade, né? O primeiro é de uma violência familiar, né? Doméstica, digamos assim. Partindo do pressuposto, e parece que está encaminhando nesse sentido, né, de que é verdade as denúncias, tem um problema aí algo que a gente tem que repudiar sempre, né, que o problema precisa ser trabalhado do ponto de vista criminal e também do outro ponto de vista, né, da questão das assistências à vítima, né, assistência psicológica, assistência social, assistência jurídica, para que aquela situação de risco seja cessada. Esse é o primeiro ponto, sempre muito triste, e a gente tem que repudiar, né? De fato, não podemos, né, e não pode, né, e foi garantido isso, a identidade da vítima, porque agora, por lei, os crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher correm em segredo de justiça em relação aos dados da vítima, né? Então, precisamos seguir a lei nesse sentido. O outro ponto, aí entra a questão do escândalo público que fica por conta da incoerência por se tratar de um padre. Eu sou católico apostólico romano, estudei teologia durante muito tempo, inclusive quase me enveredei para essa linha para ser padre, né? Ah, é? Uhum. Olha Estudei só. teologia um bom tempo em Brasília, enfim. E a gente entende que esses escândalos, né, acabam tomando essa proporção por conta da incoerência. Primeiro que assim, o padre, quando ele opta por ser padre, então não é uma obrigação. Ele escolheu. Ele faz 3 votos. O voto de pobreza, o voto de obediência e o voto de castidade. O celibato não é um dogma, tá? Eventualmente, se a igreja quiser mudar isso, ela pode mudar, mas é uma regra que tem. Então, o padre, quando ele opta por ser padre, ele sabe disso. Então, ele não é obrigado, a partir do momento que ele entra, né? Ele foi ordenado padre, que é um sacramento. E ele desobedece isso, né? Isso, além de ser um problema de pecado, um problema interno da igreja, né? Há um problema moral para a sociedade, porque o padre que, né, fez o juramento, né, o voto de castidade e, de repente, passa a ter um relacionamento com uma mulher. Ainda que seja solteira, né, crime não é, mas causa toda essa confusão aí. Né? E eu falo, né, porque é bem simples. Se o padre, ele não é obrigado a ser padre. Ele pode, se ele quiser continuar na igreja e se casar, por exemplo, ele pede o afastamento do celibato e pode ser diácono, por exemplo. O diácono, ele vai fazer quase todas as funções do padre, podendo se casar, né, sem problema nenhum. Somente 2 coisas que ele não pode fazer como sacerdote, que é exclusivamente do padre em exercício, que é a confissão e que é a celebração da Eucaristia, né, a consagração. Tirando isso, ele faz todos os outros sacramentos, poderia continuar junto com a igreja e, paralelamente a isso, ter a sua família como, né, as outras pessoas que não são padres, né? Então, causa essa repercussão mesmo, por quê? Porque é incoerente. Então, sendo verdade isso, né, a igreja vai chamar ele vai acabar respondendo, né, internamente, e se ele não quiser continuar sendo padre, que ele se afaste do sacerdócio, né? E só para lembrar uma coisinha do ponto de vista teológico, uma vez padre é padre para sempre. Ele não deixa nunca mais de ser padre. É igual o cara que é batizado, ele é batizado para sempre, ele não vai batizar de novo. Ele já é batizado. Quando ele se afasta, ele deixa de ser padre, então ele não vai exercer ali o ministério, mas ele pode continuar na igreja, ele pode ser diácono, né? E aí o que chama atenção e que causa essa repercussão é isso, né? Se o cara fez esse voto, e por que está fazendo, né, por baixo do pano, né? E ainda agora a gente só ficou sabendo porque ela fez uma denúncia por um outro problema, que é grave, aí sim, do ponto de vista jurídico, a questão da violência doméstica. Achei a frase, está lá no Instagram da igreja, inclusive. Não vamos deixar que o demônio avacalhe, foi o que falou o vigário-geral sobre o caso do padre acusado de se relacionar com essa mulher. Bom, diferente da fala do Márcio, a igreja se manifestou completamente favorável ao padre, né? Ou, se não favorável, porque os fatos são inegáveis, ela mostrou prints das conversas entre os dois,
mas criticou muito a moça, né? E disse que na verdade, ela se sentiu abandonada, que se sentiu, enfim, e que quis se vingar do padre, porque se sentiu abandonada, porque o padre não quis mais ela e ela resolveu se vingar do padre. Por isso foi lá denunciar e por isso teria colocado a igreja nessa situação. Como é que tu avalia a posição da igreja nesse contexto, Rafa? Não, primeiro, acho que a gente precisa avaliar também todo o contexto que a gente vem vendo das religiões em relação a esses assuntos, porque isso também, agora a gente está falando sobre a Igreja Católica, sobre um fato que aconteceu, mas eu acho que a gente poderia também estar discutindo sobre qualquer outra religião, porque isso já aconteceu aos montes, dentre outras tantas vezes. Com pastores, inclusive, né? Tem muitos pastores envolvidos em polêmicas, estupros, inclusive. Exato. Então, acho que isso também não é uma novidade. O que chama a atenção é a posição da própria igreja enquanto esse assunto, assim. Eu assisti a entrevista da vítima hoje pela manhã, né? E é interessante, assim, as falas dela quando ela coloca sobre a violência psicológica e principalmente do momento onde o padre se utiliza de um momento de fraqueza que ela estava, né? Porque ela chama ele para fazer uma confissão num primeiro contato, que é um momento que ela está medicada. Eu não lembro se pela perda do pai, eu acho que o pai está com algum problema de saúde, alguma coisa relacionada a isso. E ele, né, começa a fazer perguntas íntimas a ela, manda flores, manda presentes, o que é claramente, né, essa questão assim desse assédio moral, de fato, assédio moral no sentido hierárquico da coisa. E começou com essa confissão, né? Ela perdeu o pai, acho que foi esse o contexto. Ela foi se confessar, foi desabafar. No fim da conversa, ele começou a perguntar se ela tinha namorado, como é que o ex-namorado tratava e tal. E depois disso, ele começou a mandar flores, chocolate, e ali. Sim, é tudo teve início. claramente uma violência psicológica pela parte desse padre em relação a essa moça, assim. Porque qual é a relação que esse padre tem na sociedade, mas também para a pessoa numa situação vulnerável, né? A igreja, ela se coloca na sociedade, a igreja que eu falo, quando eu falo igreja, é qualquer uma das religiões, num lugar de acalento para essas pessoas. Por que a pessoa procura uma religião, né? Para desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade, a sua religião. E eu acho sensacional, acho importantíssimo. A religião, ela precisa ter esse lugar na sociedade. Mas justamente por ela ter esse lugar, as pessoas se entregam para aquele padre, para aquele pastor, para aquele, enfim, né, para quem chefia essa igreja de uma forma, numa relação de afeto, numa relação de bondade, numa relação de entrega. E aí, como, né, nesse caso específico, como que esse padre trata isso, né? Ele vai na vulnerabilidade dessa mulher, que é uma vítima de fato, e ele acaba desenvolvendo essa relação, e essa relação passa, né, por 1 ano e meio. Dá para ver, assim, essa relação de violência psicológica o tempo inteiro, de, eu vou abandonar a batina, vou assumir você, sempre nessa relação. Agora, o que chama atenção é a posição da igreja, de fato. E a Igreja Católica tem muita dificuldade, né, e não é de hoje, de reconhecer os seus erros, principalmente os seus erros do passado. Então, no passado, a Igreja Católica já né, se envolveu em N confusões históricas relacionadas a diversos assuntos, seja o caso dos abusos dos menores de idade, a questão também da perseguição religiosa, que ocorreu em outro momento histórico. E a Igreja Católica tem muita dificuldade de reconhecer os seus erros. E há, claramente, um sistema de autoproteção dentro dessa igreja, principalmente, né, com as falas que se colocam, né? E aí, sim, trazendo uma relação política. A igreja faz essa relação política na sua declaração, trazendo a ideia de Satanás, de demonização, enfim. Não é o caso. O caso é, claramente, um caso de uma violência psicológica, de uma violência domiciliar, de um assédio moral, seja ele qual for, né? Mas eu acho que ninguém aqui politicou o caso. Não, mas claro, vamos apimentar um pouquinho pelo seguinte. Primeiro, bom, se a igreja se manifestou contrário... A igreja disse que já estava sabendo, inclusive antes de vir à tona, que já estava acompanhando internamente. Então, primeiro vamos tirar por enquanto a questão do padre, a questão da incoerência pelo fato de ser celibatário, aquela coisa toda, tá? Ela é uma mulher adulta, né? Se em algum momento, né, a relação, né, se manteve durante 1 ano e meio com uma mulher adulta, né, consensual, não há que se falar que ela é vítima por conta disso, embora ele tenha se conhecido ela ou o relacionamento ter começado a partir de uma situação religiosa. Aí já, né, partirmos de que o padre cometeu crime ali, eu já discordo de que ela é uma vítima. Não, se ela é adulta, né,
e a relação foi consensual, e se ele deu flores, se ele galanteou ela, isso não tem crime, né? Dar em cima, hoje, assediar, não no sentido criminal, ou seja, dar em cima, ou seja, procurar um relacionamento entre pessoas adultas de forma consensual, não tem crime nenhum. Claro, vamos afastar aqui a situação de ser um padre. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente precisaria ver, eu não vi, não sou advogado do padre, mas só para trazer um contraponto, teria que ver qual é a versão dele. A igreja, eu acredito que para emitir uma situação dessa e fazer uma defesa pública desde já, né, acho que ele apresentou a versão dele e deu algum indicativo de que a coisa pode não ser bem como, né, foi divulgado. Mas, né, nesse primeiro momento, eu sempre, ainda como policial, eu parto do princípio de que a pessoa que procurou a polícia, que está dizendo que foi vítima de uma violência, que ela está falando a verdade. Então, para nós, em termos de investigação, vai ser feito partindo de que ela está falando a verdade. Agora, não são raras as vezes de que a conversa não é bem, né, da forma como chegou. Então, vamos aguardar, é um lado pontual que a gente tem que aguardar, porque realmente, se teve essa questão da violência, se ele se relacionou e a partir de que momento teve a violência e que forma, ele precisa ser julgado por isso. Ela mostrou prints, delegado. Ela print, mostrou, então, e nos prints existe uma conversa realmente nesse contexto, que veio na matéria depois, né? De que ela começou a se relacionar, ela fez um exame de consciência e viu que estava fazendo uma coisa errada e disse, olha, não quero mais fazer isso está errado, e aí começou do ponto de vista moral, realmente está errado, tanto, né, ela sabia que ele era padre também, e ele também. E ele, inclusive, dizia para ela, isso aparece nos prints, não, eu vou resolver a minha vida, eu vou deixar de ser padre para ficar com ela. Então, tudo bem, até aí não tem crime nenhum. O problema é quando se passa a ter alguma coação, alguma ofensa, algum constrangimento para a vítima. Isso aí é que precisa ser analisado. O outro ponto é a questão da Igreja Católica, né? Então, né, como um bom católico, eu preciso dizer o seguinte, a Igreja não erra, quem erra são as pessoas. Foram aquelas pessoas que cometeram crime. Quem abusa de criança é um criminoso, né? É claro que toda instituição, assim como qualquer empresa, aqui na Cidade de Dia, no Grupo Catarinense de Rádio, a gente trabalha isso também na polícia, que quando um dos nossos comete um crime, é ele que tem que pagar por isso e, obviamente, em relação à imagem da instituição, justamente para dizer, a instituição não é isso aí, a gente não defende isso, não é isso normal e a gente não vai aceitar. Então, essa defesa institucional, que pode ser encarada pelas pessoas como dificuldade de pedir perdão e tal, eu acho que tem sim um lado, mas de pessoas que acabam gerindo errado ou que cometem os crimes errados, né? Por exemplo, eu até falo isso em sala de aula nos crimes sexuais. A igreja transforma padres em pedófilos? Não, eles já são. Apenas procuram um ambiente onde eles podem exercer aquilo de forma protegida. Da mesma forma como a gente tem alguns policiais violentos. A polícia transforma os policiais em pessoas violentas? Não, elas já são. Elas apenas procuram um espaço onde elas vão poder exercer a violência de forma legítima ou até protegida por conta da instituição. Né? A política transforma políticos em corruptos? Não. Eles já são corruptos, eles apenas procuram um espaço onde eles poderão exercer essa corrupção de forma protegida. Então, porque a política não é uma instituição, mas a igreja é. A partir do momento onde a igreja ela passa pano para isso que acontece, o caso, claro, é o caso dos Estados Unidos, né, que é o caso mais famoso da igreja católica, né, da sociedade moderna, que são as centenas de abusos sexuais e depois também as centenas de casos de pedofilia, onde foi o The New York Times, eu acho que fez, se eu não me engano, a denúncia, foi uma jornalista, né, que fez toda a investigação, e a Igreja Católica ela nunca puniu esses padres, nunca houve uma punição. De fato, não é a questão de, né, não é o dever da Igreja Católica punir esses padres, mas afastá-los e retirá-los da igreja, sim. Um dos que cometeram esse crime virou um dos bispos mais famosos, que é aqueles que elegem, inclusive, o Papa, né? Cardeal. Então ele não somente não foi punido, como ele foi condecorado pelo que ele fez. Então acho que sim, acho que a instituição ela também erra a partir do momento onde ela passa pano, ou muitas vezes ela fecha os olhos porque acontece. Imagina, se eu não me engano, eu acho que isso deve fazer já quase 40 ou 50 anos, eu acho que foi na década de 70 ou na década de 80. E se eu não me engano, 2022 ou 2023, onde o Papa Francisco foi reconhecer o que aconteceu há tantos anos atrás. Então, nunca houve, de fato,
uma culpa, né? A Igreja Católica nunca se disse culpada historicamente pelo que fez. E eu nem tô falando dos casos mais antigos sobre a questão das perseguições religiosas e tudo mais. Estou falando disso especificamente. Especificamente, beleza. Esse que você falou aí que foi condecorado, tal. Onde que a justiça oficial investigou e confirmou que isso é fato? Por que esse cara não foi preso, então? Né? Não, e inclusive o The New York Times ele faz essa denúncia de como que a Igreja Católica ela age diante dos tribunais, inclusive agindo politicamente. Então aí tem um outro problema para inocentar os seus padres. Então a Igreja ela também erra. Então, tudo bem. Aí tem um outro problema que aí se os policiais, se os promotores, os juízes se deixarem influenciar esse ponto, aí nós estamos falando até de uma coisa muito mais grave que entra também a corrupção dentro dos órgãos oficiais. Então é preciso, se for o caso, separar. Por exemplo, aí entrando na questão política para a gente apimentar um pouco. Os padres que abusam de crianças, né, geralmente meninos do mesmo, né, meninos, são o quê? São homossexuais. A comunidade LGBT, para contar, não conta o criminoso como sendo, né, por exemplo, não entra praticado por homossexuais, só conta eles como vítimas. E aí preferem o quê? Tirar a culpa do criminoso, do pedófilo, que é a pessoa que é a culpada e não a instituição, né? E atacam a instituição. Por quê? Aí entra a questão política, porque a Igreja Católica, né, em especial, ela é o tronco central, é o que ainda garante o pilar da sociedade ocidental, né, portanto, de matriz cristã judaica, né, que é quem defende, né, ferrenhamente a família natural, né, o homem e a mulher, né, nos moldes da família de Nazaré, e também é contra aborto e contra todas essas coisas que a política, né, uma ala da política entende que, né, defende, e está tudo certo defender o outro lado também, a gente vive numa democracia, né, então tem esse lado. Deixam de lado o criminoso. Então, o padre que abusou tem que ver. Às vezes ele é homossexual, é ele que é o criminoso. Nós temos que ir em cima dele, ele que tem que ser preso, ele que tem que ser excomungado da igreja. Mas não, esquecem o cara e vão em cima da instituição. Por quê? Porque aí tem uma tática política de, né, atacar a Igreja Católica para poder enfraquecer. Né? Ela é o grande pilar de defesa da família, né, contra o aborto, contra, né, as pautas, digamos assim, ideológicas. Então, tem esse lado, por isso que fica também a questão do debate político, para além da questão do escândalo que fica moral. Tá? Realmente, o padre, se ele se relacionou sabendo, nem precisava, pede o afastamento e está tudo certo. Eu só não lembrava nesse debate o quanto o Márcio ele descia no nível do debate para defender as suas próprias ideias. As minhas próprias ideias são os valores conservadores que a gente debate. Eu tinha esquecido disso. Que, inclusive, para defender os seus próprios valores conservadores, ele coloca uma pauta, né, que é a pauta da pedofilia, inclusive. E ele, como delegado, ele sabe onde acontecem os maiores casos de pedofilia, que são dentro das próprias casas das famílias, que normalmente o abusador é uma das pessoas mais próximas dessa vítima. E o que tem que fazer com esse cara? Cadeia para ele, cadeia. E quem defende ele? Isso, mas daí ele esquece disso e ele joga o quê? Ele joga a pedofilia e ele associa, inclusive, a uma comunidade específica, que é a comunidade LGBT, colocando como se o pedófilo fosse uma figura homossexual. E, inclusive, na figura do padre ele está colocando isso, né? Mas ele esquece onde... porque não conta, né? Não, ele esquece... Só um pouquinho. Ele esquece onde a maior parte dos casos acontece, que é diante de uma família conservadora, tradicional brasileira, pai, mãe e filhos, né? Essa família tradicional que a gente conhece na sociedade. Aí ele joga o quê? Os casos de pedofilia dentro de uma outra comunidade que não tem nada a ver com esse caso. Justamente nada a ver com esse caso. Absolutamente nada. No sentido que não contabiliza, só contabiliza como vítima. Não, primeiramente, e às vezes... sabe por que não tem nada a ver? Primeiramente que a homossexualidade ela é tirada desde 1995 da CID de doenças. Então ele está relacionando um caso criminoso e de doença, que é o caso da pedofilia, com um caso de homossexualidade que não tem absolutamente nada a ver com esse caso, para relacionar e defender a sua própria ideia. Não, a ideia que eu estou dizendo é o seguinte, então, quem pratica um abuso sexual com uma pessoa do mesmo sexo, a pessoa é homossexual. Né? Não entra isso nas pautas, só entra... É uma criança. Não, sim, é crime contra a criança. Não há sexualidade, você está falando de uma pessoa adulta com uma criança. Eu estou falando, então, é crime, esse cara é um criminoso. Quem é ele? Né? É isso que tá. Qual é o dado que vai? Ninguém vai em cima desse padre, vai saber o que ele é, como faz, não vai falar nisso. Vão atacar quem? A igreja. Então, primeiro, a gente tem que atacar o criminoso. Ele tem o devido processo legal, tudo tem que ser garantido. Agora é ele que é o culpado. A igreja, beleza, tem as provas, está aqui. Aí a gente tem que cobrar da igreja as punições internas. Por exemplo, a sanção mais grave, que é a excomunhão. Então, esse cara vai ser excomungado
e está fora da igreja, além do processo criminal. Agora, no debate político, vão em cima de quem? Da igreja, enquanto instituição. Né? Quando, na verdade, muitas vezes a igreja, quanto instituição, não tem culpa nenhuma e tem culpa o criminoso, o pedófilo. Nós estamos falando dele. Tá? Então, entra nessa pauta política, sim, porque isso é uma tática, né? A gente estuda isso, de atacar, né, os pilares de um lado e de outro. Né? Eu acho que não tem nenhum problema quando se fala a verdade e como se tem um ponto de vista em cima de um determinado problema. Eu quero crer aqui que eu e o Rafa, apesar de divergências do ponto de vista ideológico, digamos assim, a gente quer o bem e quer a coisa boa para todo mundo. A gente está vendo um problema e ele tem uma visão de um lado e eu tenho do outro, e agora, claro, eu tenho que saber por que ele está olhando do outro lado e por que ele enxerga, para a gente entender o tamanho do problema, qual é de verdade, para poder a gente apresentar, enquanto sociedade, as soluções para resolver esse problema. Agora, a partir do momento quando eu crio, né, eu maximizo alguns números para fins políticos, a gente não está trabalhando em cima do problema real tal como ele é. Deixa eu levar o assunto para outra perspectiva, a gente já está no finzinho aqui do nosso tempo do podcast. Quando o assunto ele ganha notoriedade nas redes sociais, e aqui a gente deixou muito claro o que é imoral e o que é crime, vocês ponderaram muito sobre isso, então isso ficou bem claro. Agora, quando o assunto ele ganha notoriedade nas redes sociais, você percebe nos comentários das matérias, inclusive lá, quando postado no SC Todo Dia, os comentários e a linha dos comentários, elas sempre vão na perspectiva do imoral. Você percebe que, por exemplo, as denúncias dessa mulher que foram levadas à polícia, dessa mulher que se diz violentada psicologicamente, que se diz estar em um relacionamento abusivo, que precisou, inclusive, de uma medida protetiva, porque o padre se negava, enfim, a se afastar dela, nada disso ganhou repercussão. O que realmente ganhou, que viria a ser crime, né? Se fosse investigado e confirmado, ou seja, o crime, o grave. O que ganhou a notoriedade foi exatamente a parte religiosa, a parte que muitas vezes pende para a ideologia, que é o padre que tinha um relacionamento. Não ele estar abusando ou violentando psicologicamente uma pessoa, mas ele estar se relacionando amorosamente com uma pessoa. Tu tocasse bem o dedo na ferida, né? Tira o aspecto dele ser padre. É muito triste o relato de violência doméstica, a gente não pode nunca aceitar isso com normalidade. Tá? Então, a questão do crime. Seria muito triste, e é muito triste, e a gente tem que cuidar dessa vítima, beleza? Ok, tiramos o padre. Seria só mais um caso como 300 outros que tem todos os dias, infelizmente, nas delegacias. Nem seriam falados. Né? Por quê? Porque geralmente são pessoas que não são conhecidas, digamos assim, invisíveis do ponto de vista da questão da comoção pública. Né? Esse caso específico de violência psicológica, de xingamento, né, de injúria e tal. Isso tem todo dia. Agora, qual é o componente maior? E é por isso que deu a discussão. Porque o cara é um padre. E por que é um padre? Porque o cara não pode se relacionar porque ele tem um voto de celibato. E isso é uma incoerência. A sociedade está cobrando essa incoerência. Está dizendo, peraí, você padre, né? Isso aí já é um outro problema. E a questão do crime, eu acho que precisa ser apurado com calma. E se ele fez, tem que ser responsabilizado tal como qualquer outra pessoa. E aí, na dosimetria da pena, o juiz pode, se for o caso, entender que é mais reprovável por ser uma pessoa que tem um conhecimento, que aproveitou, às vezes, de uma situação, como o Rafa falou, né, lá do momento em que ela estava, entre aspas, vulnerável psicologicamente pela perda do pai. Aí sim, aí o juiz analisa lá depois. Mas se você tirar, né, a figura do padre dessa situação, infelizmente, tem 500 outros casos iguais em todas as delegacias da cidade, entendeu? Inclusive, a informação que a gente não conseguiu confirmar ainda, mas tem um repórter atrás disso. É que os fiéis lá de Araranguá estão se organizando para fazer uma manifestação em favor do padre. É óbvio. Não, aí tem que ver qual é a versão, porque assim, se não tem a violência e só tem a questão do relacionamento, é um outro problema. Então, por isso que eu tô falando, eu não vi a defesa do padre, eu não sei qual é a versão dele. Mas eu li os comentários, eu acho que eu entendi onde é que tu quer chegar, mais ou menos, na tua pergunta, assim. Primeiro, essa relação de tribunal da internet, né, de sempre já culpabilizar sem compreender os dois lados, assim, principalmente culpabilizar a vítima. Inclusive, eu não utilizo o Facebook, assim, mas o Instagram, ele tá virando um Facebook, assim, uma coisa extremamente... Tá baixando o nível, né? Nossa, extremamente contaminada. E
sabe quem é que também tem grande culpa sobre isso? É esse pseudo-jornalismo, que são esses portais de Instagram, que eu não vou citar aqui, né? Porque eu também não quero levar outro processo. Mas... mas que isso, Mas... a liberdade de expressão, exatamente. O que está acontecendo? Exatamente, inclusive a tua amiga lá, né? Qual? Agora é porta-voz. Não, mas ela não é porta-voz. Ela é mas ela não é, porta-voz mas ela não é, ela é igual, tá sendo igual o padre, se é verdade. Ela ali. defende a mesma desses linha portais. ideológica tua. Não. Mas Ela enfim. só por cima da linha da água, porque por baixo se faz outra coisa, é o quê? Por isso que eu chamo de petista, Maria do Rosário de Santa Catarina, e aí vai. Tudo que ela não é petista, Márcio. Mas enfim, Se age igual... mas enfim, nessa relação de tribunal da internet, precisa entender primeiro quem é essa pessoa que está por trás desse telefone, né? E também depois da sociedade que a gente vive, que é essa ideia sempre de culpabilização da vítima. Principalmente a gente está falando de Araranguá, que é uma cidade pequena ainda, né? É uma cidade muito pequena quando a gente vai relacionar com cidades maiores. É uma cidade mais provinciana, uma cidade mais conservadora. Em vários aspectos, né? E a religião em cidades menores, seja ela qual for, ela toma outros traços, né? Ela de fato, A figura do padre... É uma figura muito junto forte. É o delegado, o padre, o Isso. juiz, o promotor... São aquelas pessoas das autoridades constituídas. São figuras muito fortes, que é diferente quando você vai para uma cidade como uma capital, ou até mesmo Criciúma, que é uma cidade muito maior. Essa relação já não existe tão fortemente. Então é óbvio, é natural, não me espanta em nada, que os fiéis, né, que frequentam essa igreja, que veem a figura desse homem, desse padre como santificado todos os dias, jamais vão acreditar que ele possa ter feito qualquer tipo de coisa, mesmo que seja somente no campo da imoralidade, entendeu? Não estou nem falando de questão criminal. É óbvio que vai se defender. E quando você vai no comentário, os comentários que eles fazem para essa mulher, que é a vítima, a pseudo-vítima dessa situação, são horrorosas, assim, chamam ela de coisas absurdas, assim, dali para baixo. O próprio padre, né? Exatamente. Claro que ele precisa ser mais polido, né? Porque está numa igreja conservadora, mas o próprio padre, ao falar da situação e ao defender o padre envolvido, e na verdade, eu acho... criticou ela, ele foi... Eu acho, inclusive, que a forma como ele se defende também é esse novo modalidade de internet, do tipo assim, nossa, vamos polarizar, vou chamar de demônio, vou chamar disso, daquilo. Mas por outro lado, tu pensa o seguinte... É uma politização disso também. Beleza, a gente está aqui como engenheiro de obra pronta, fica muito mais fácil da gente falar num ar-condicionado, dizendo o que é certo e o que é errado, né? A gente tem que entender, e eu não sou aqui advogado do padre, mas tem que pensar o seguinte, né? Ele é parte envolvida no fato. Você imagina como deve também estar a cabeça dele? Bom, se não é verdade, ou não é bem como ela falou, eu vou ficar levando cacetada na internet e aí a coisa vai pior. Então eu vou me manifestar. Claro. Então, lógico, né, a gente tem que entender esse lado. Batalha de narrativa. Sim, a gente tem que entender esse lado. E o que a coisa séria precisa ser feita? É uma investigação séria para apurar as circunstâncias do fato, para ver se essa denúncia que ela fez é verdade. Esse é o principal ponto. O problema é que até isso, né, vir à tona, esclarecer a investigação, o Ministério Público analisar, isso vai um tempo. Tem os prazos, né, as defesas e tal, tem prazo para poder resolver isso. Só que o Tribunal da Internet é para ontem, ele é imediato, né? E aí, além de caça-clique, as pessoas mesmo, não é nem caça por dinheiro. Às vezes é esse ímpeto, e pela natureza hoje das redes sociais, é de você manifestar a sua opinião imediatamente e o mundo inteiro ficar sabendo. Né? Então, aí o que é comum as pessoas imaginarem? Às vezes, por um recorte de um vídeo, por um recorte de um áudio, tirada de contexto, a pessoa já é acusada, ela é acusada, ela é processada, ela é condenada e a pena é executada tudo de uma hora só, de uma hora para outra, sem direito à defesa, sem direito a nada. Então, nós estamos num momento complicado, eu acho que a gente ainda precisa saber lidar com isso, né? Para não ficar uma máquina de moer reputações, né? E nós não estamos falando aqui se ele é culpado ou inocente, eu acho que precisa ser apurado. Ela trouxe uma denúncia grave, mas infelizmente a repercussão acabou mais sendo, como a Kellen falou, por conta de ele ser padre, do que efetivamente pelo suposto crime que ele cometeu. Né? E o que é mais triste é a questão do crime. Tá? A gente não pode jamais naturalizar ou aceitar de forma pacífica, embora eu trabalhe com isso todo dia e vejo que tem esses crimes menos graves e os mais graves, né? A gente não pode, do ponto de vista do debate público, naturalizar e aceitar de forma pacífica, sem a nossa capacidade de indignação, a violência familiar contra todos os integrantes da família. Vocês acham que, a partir de agora, se for confirmado e as consequências dele, pelo fato de ser padre, né? Não estou nem falando mais da parte criminal, mas as consequências dentro da igreja, seguindo as regras da Igreja Católica,
Pode ser mais amena depois da visão do Papa Francisco sobre casamento entre padres, que foi mais flexível? Seguindo a mesma lógica que a igreja sempre faz de como punir os seus pseudo-culpados ou que acabam se envolvendo em algum escândalo desse tipo, ele deve ser punido sendo enviado para uma outra cidade, uma cidade menor, muito Que é o provavelmente. que ela queria, né? Exatamente, mas duvido que A vítima. muito além disso não deve acontecer, não. Mas sobre a declaração do Papa Francisco, ele é um Papa que né, tem se Ele é mais mostrado mais da ala flexível, exatamente. progressista da igreja. Inclusive, assim, a gente teve o Vaticano II, né, que a grande revolução da Igreja Católica, Moderna. da Igreja Católica moderna, de fato. Eu acredito que a gente deve se encaminhar, de fato, para uma grande revolução da Igreja nos próximos anos, não sei se ainda com este Papa em andamento, justamente, né, pela grande quantidade de perda de fiéis, enfim, dessa própria Igreja. A Igreja precisa se modernizar e se compreender Deixa eu a apimentar. partir de algumas lógicas. eu- E ele tem feito gestos, né, gestos nessa Sim. direção. O Papa atual, ele é de uma ala dentro da igreja. Progressista. Isso. Isso. E eu, por exemplo, me Aham. filio a outra ala. Eu sou da Claro. ala de Bento XVI, Não. o maior teólogo do século XX. Isso que nós jamais já me tivemos, espantaria. né? Então eu creio que não vá, porque eu acho que no final das contas a igreja acaba segurando isso, né? Então eu acho que isso E aí aí é vai mais. sucumbir diante dos próprios muros. Oi? E aí vai sucumbir E diante dos próprios não muros. vai. E outra, aí para deixar uma coisa como fiel mesmo, a Igreja Católica nunca perdeu um fiel sequer. Fiel não. Perdeu infiéis. Agora, fiel nunca perdeu. E outra, é melhor a qualidade do que muitas vezes a quantidade. Né? Tem muitos católicos que eu falo aí que são católicos IBGE. Só são católicos quando são, né, perguntados no censo qual é a religião. Aí para ele não dizer que ele não tem, por quê? Mas não vai na igreja uma vez, né? Não lê a Bíblia, não faz nada do que a Igreja Católica ensina e pede para os seus fiéis. Então, nós nunca perdemos um fiel sequer. Tá? Agora, né, aqueles IBGE, aí é outra história. Então, eu acho que o Papa, né, o próximo Papa, eu espero, né, não quero que ele morra, pelo contrário, né, mas eu estou torcendo para que haja uma mudança. Se for o caso, ele quiser aposentar e a gente fazer um outro, tem um conservador da África que eu gosto muito, né, esqueci o nome dele agora, e quem sabe, né, eu torço para essa outra ala voltar a ser, a pegar a chefia da igreja. Quanto mais conservador, melhor, Márcio. Quanto mais conservador, do ponto de vista do conservador de verdade. Então, é aquele que conserva os valores eternos, né, aqueles que trouxeram a humanidade até aqui, e reforma, né, com os passos do tamanho das pernas, aquilo que é errado. Sem destruir, sem revolucionar, né? Esse é o verdadeiro sentido de conservador. Não é aquele retrógrado parado no tempo, não. É aquele que preserva os valores fundamentais, né? Aquilo que trouxe a humanidade até aqui, porque a destruição, né, o poder de destruição é muito maior do que o de construção, e reforma, né, de forma consciente, né, com calma, aquilo que é errado. Eu já tenho uma visão Nesse diferente. Nesse sentido, é o que é o conservador. Uma visão diferente enquanto católico, também batizado, crismado. Acredito já de uma ala completamente diferente e vou muito na linha do Papa Francisco, que é um Papa já que se volta mais aos pobres, que conseguiu enfrentar alguns dogmas da igreja, inclusive. Nenhum dogma foi mexido, nada. Porque dogma não vai mexer exatamente. nunca. Algumas situações específicas, mas enfim, sou mais da ala dele, uma ala mais progressista de fato. Inclusive, ele tem feito gestos muito claros para isso. Agora, se não fizer, a gente vai perder cada vez mais fiéis para as igrejas da parede preta, que todo mundo conhece por aí, que se modernizaram de fato, que tem uma linguagem muito mais fácil, mais facilitada, mas que, se você for olhar, são muito piores, muito mais conservadores. Não tem nos muito sacramentos, mais conservadores então do que, de fato, outras igrejas que se mostram, né, mais duras no seu formato. Mas aí isso me preocupa bastante. Só entrando na questão teológica mesmo, dentro da igreja a gente tem vários movimentos, várias comunidades que pega são alas políticas. Isso, alas e pega os perfis, né, de todos aqueles, né? Vaticano é um país, Vaticano é um estado, e então tá dentro tudo de um certo. estado O tem que não política. pode é, por exemplo, bater e quebrar em cima da espinha dorsal, aquilo que sustenta e que trouxe a humanidade cristã, né, até aqui. Agora, o debate, por exemplo, reformar aquilo que está errado, com calma, né, conversado, beleza, isso faz parte, isso é ser conservador, conserva o que é bom e altera, reforma aquilo que está errado. Agora, sem destruir tudo, sem colocar que a culpa de tudo está errado e que tem que mudar radicalmente, não é assim. A gente tem, digamos assim, ceticismo com relação à mudança, por isso que a mudança tem que ser
paulatina, conversada, para poder não ter escândalos. Rafa, Márcio, obrigada, viu? Acho que a gente conseguiu fazer uma reflexão bem bacana sobre esse tema polêmico, trazendo várias perspectivas. Agradeço a vocês, vou esperar outras oportunidades aqui para a gente conversar sobre outros temas. E esse foi o podcast Política em Dia do portal SC Todo Dia. Você vai conferir trechos desse bate-papo aqui com o delegado Márcio, com o professor Rafael, lá no canal do YouTube e também no Instagram do SC Todo Dia.